Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Neste momento, venham cumprimentar a todas as pessoas que estão compartilhando, participando dessa transmissão. Que Deus o abençoe a cada vida, a cada lar, a cada família, em qualquer parte do mundo, Deus, aonde o Senhor vai ouvir esta oração, que as pessoas sejam alcançadas por Ti, para a honra e a glória do Seu nome. Mas hoje é um dia especial, que nós vamos falar de algo muito especial. Por que sofremos? Por que passamos por tribulações? Por que passamos por tantos vexames difíceis na nossa vida? Nós vamos tirar uma experiência num homem muito importante na palavra do Senhor. Está no livro de Jó. Jó, no capítulo 1, Deus declara quem era Jó. Será que Deus pode fazer a mesma declaração por você? O que fez com Jó? Será que Ele pode falar as mesmas coisas que falou de Jó para você, para mim, para nós hoje? Eu creio que é muito difícil, porque o homem como Jó foram poucos. Então nós vamos estar falando hoje, porque o povo lamenta muito pelo sofrimento, pelas coisas que passam, mas esquece que tudo isso vem pela permissão e o amor de Deus. Aqui no livro de Jó, a Bíblia diz no capítulo 2 e no versículo 3, diz assim: Diz o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Nós vemos aqui uma participação, já a segunda vez que Satanás aparece no meio do povo de Deus, e Deus replica isso para Satanás, perguntando. Primeiro Deus perguntou de onde vinha Satanás, e ele disse de rodear a terra e passear por ela. Então, na segunda vez, Deus declara para Satanás que mesmo Satanás tendo tirado tudo que Jó possuía, ele ainda mantinha integridade e sinceridade com Deus. Será que o homem pode dizer isso hoje? Hoje nós vivemos num mundo tão tenebroso que dificilmente o homem se afirma diante de Deus. E aqui Satanás então responde para Deus e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos seus ossos na carne, e verás se não blasfema diante da tua face. Mais uma vez Deus permite que Satanás toque agora na carne de Jó. O primeiro passo ele tocou nas finanças e tudo que possuía. Hoje nós vemos pessoas que por qualquer motivo, se perde um carro, perde uma casa, perde algum valor que tem, ele já se mata, se enfoca, se acaba com a própria vida. Jó não foi assim. Jó era o homem mais rico da época e era um dos homens mais empresários, mais ricos que existia na região. Porém, ele perdeu tudo de uma hora para outra, inclusive até seus filhos. Mas ele permaneceu firme na presença de Deus. Hoje o homem não aguenta nada, com qualquer coisinha que acontece, ele já blasfema diante de Deus. Se sofremos alguma coisa, é porque alguma falha temos. Jó não tinha falha, porém ele foi massacrado por Satanás, primeiro na sua vida financeira, e depois ele permaneceu firme com Deus. E aí Satanás quis tocar na pele, na carne, para que ele reclamasse e blasfemasse de Deus. Qualquer dor que sentimos hoje,
Nós já corremos para os hospitais, corremos para todo canto, mas não corremos para a igreja, né? Corremos para tudo quanto é lado, menos para a presença de Deus. É isso que acontece com muitas pessoas. Às vezes nós não sabemos por que as coisas estão acontecendo. Existe coisa que a medicina não tem solução. Obras espirituais, coisas maléficas, a medicina não tem solução. Às vezes eles podem até tentar de todas as formas, porque quem coloca essa enfermidade, quem coloca os problemas na nossa carne, é o diabo. Mas por que ele coloca? Porque Deus permite. Se Deus não permitisse, ele não colocaria. Mas por que Deus permite? Aí que vem uma resposta que às vezes as pessoas não entendem. Deus permite porque te ama de uma forma especial. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz: eu repreendo e castigo porque te amo. Aqui nós vemos que Deus amava Jó de uma forma especial. Sabia que Jó era um homem reto, limpo, temente a Deus e desviava do mal. Mas isso não impediu que Satanás tocasse em Jó. Hoje nós somos muito diferentes, nós irmãos por qualquer coisa e não queremos sofrer as consequências. Aqui a gente vê que Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Sendo Jó um homem íntimo, reto, temente a Deus. Porque a Bíblia diz que se nós cremos, veremos a glória do Senhor. Então, Deus permitiu porque sabia que Jó tinha fé e amor suficiente para suportar e sem pecar contra Deus. Até a mulher de Jó chegou perto de Jó e disse: ainda mantenha a sua integridade com Deus, blasfema contra o teu Deus e morra. E Jó imediatamente diz: tu, como disse uma louca, não recebemos de Deus mal algum, mas sim o bem. Nem assim ele conseguiu errar, pecar contra Deus. Hoje nós pecamos por qualquer motivo, por qualquer coisa. Às vezes a pessoa vai caminhando aí, toma um tropicão, uma coisa só, já fecha o tempo, escurece de tanta palavrão, coisa besta que o cara fala. Mas por quê? Porque não temos o mesmo poder, a mesma unção, a mesma humildade que tinha Jó, né? Eu acredito que se todo homem procurasse se policiar melhor, né? Se examinar a si mesmo, porque a Bíblia que na palavra da Santa Ceia, a Bíblia diz: examinar pois o homem a si mesmo. Se nós examinássemos a nossa vida melhor, não seríamos tanto massacrados como somos. Mas Deus permite porque acredita em você. Não blasfeme por causa daquilo que está acontecendo. Acredite no Senhor, que Ele é poderoso e justo para te libertar, te curar, te perdoar, salvar a tua alma de todas as formas. Então você precisa acreditar. Se nós não acreditarmos no Senhor, não adianta nada. Ir para a igreja não significa que você está na presença de Deus. Você precisa ir, permanecer, prevalecer e acreditar. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aqueles que criam que Deus existe é calador do que o busca, né? Aqueles que se aproximam de Deus tem que acreditar, tem que crer para que Deus possa responder às necessidades dele. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito clara. Às vezes você vê uma pessoa que às vezes está todo dia na igreja, mas o coração está longe de Deus. Então, a necessidade de vir na igreja é ótima. Você está na presença de Deus, é maravilhoso estar na igreja. Porém, nem todos que estão na igreja estão na presença de Deus. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que vivemos, para que não possamos tropeçar na frente. Você vê que essa mensagem ela é transmitida para vários países, onde as pessoas estão, e nós temos testemunho de bênção, de cura, de libertação em várias partes do mundo. Por quê? Porque acreditaram na palavra. A gente está falando aqui de Maringá, mas na Itália, em vários estados, vários países do mundo, tem sido abençoado e alcançado por as orações deste lugar. Porque acreditamos e cremos que o Senhor está em todas as partes do mundo. Assim como estava na presença, Jó estava na presença de Deus, precisamos também permanecer, estar na presença do Senhor. Passamos por dificuldade, por luta, por enfermidade, passamos sim, mas não ficamos nela. Quando nós ficamos com uma enfermidade, nós verificamos que Deus é a única solução.
Às vezes você corre para o médico, chega lá, o médico te examina, faz uma cirurgia, faz uma coisa, você fica bom. Mas quem foi que operou? Não foi o médico. Quem operou foi Deus, porque o dono da vida é o Senhor Jesus. Então a gente tem que entender isso. O médico opera, mas por que então que o médico existe? A medicina foi abençoada por Deus, porque principalmente por causa dessas coisas, que muitas pessoas creem mais numa operação, numa cirurgia, num medicamento, do que no próprio Deus. Então a gente tem que, mas a Bíblia diz muito claro lá no livro de Tiago, que estás enfermo, leva à igreja. A oração do justo pode muito aos seus efeitos. Então nós temos que estar na presença de Deus, viver na presença de Deus e acreditar, porque se não acreditar não adianta nada. Você vê que quando Deus manda enfermidade que é para a morte, não adianta médico, não adianta nada, a pessoa sara, vai para um que morre também. Não adianta, por quê? Porque nós temos um tempo limite de vida. E às vezes nós não observamos muito a palavra de Deus para vivermos um pouco mais. E o que a Bíblia diz sobre viver um pouco mais, missionário? Olha bem, honra o teu pai e a tua mãe, para que seja acrescentado os seus dias de vida na terra. Isso é uma ordem, é uma palavra do Senhor. Agora, nós fazemos isso? Poucas são as pessoas que fazem. Agora eu quero perguntar para você um detalhe: quem é o seu pai espiritual? Quem é a sua mãe? Missionário, eu não sei quem é meu pai. O seu pai é Deus, a sua mãe é a palavra. Então esses dois você não pode abandonar de hipótese alguma. É algo que temos que honrar a Deus e a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos caminha, a palavra que nos guia o nosso espaço em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Mas eu vou na igreja todo dia, eu estou sempre lá assistindo culto, mas olha bem, a Bíblia diz: muitos me louvarão com lábios, mas o coração está distante de mim. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então nós temos que entender uma coisa: não é simplesmente estarmos na igreja, é vivermos para Deus. Vivermos na igreja, mas para Deus. Não estar, às vezes, dentro da igreja e o coração lá fora, né? na balada, nas coisas que não interessam para Deus. Então, aí não adianta nada, né? E hoje nós vemos muitas pessoas assim. Você chega hoje, a pessoa, por causa de qualquer coisa, ele já afasta da igreja, afasta de tudo, porque recebeu uma correção do pastor, né? O pastor deu uma corrigida lá, aí, como muitas vezes pessoas que às vezes se aproximam, chegam e falam: missionário, o que você acha? Eu posso fazer a tatuagem? Claro que não. Eu nunca, jamais eu admito uma pessoa fazer tatuagem, né? Porque se for obreiro fazer, se já tiver a tatuagem antes de aceitar Jesus é uma coisa, mas depois que ele aceita Jesus, que ele está na presença de Deus, para que ele vai se pintar? Quem usa fantasia é o demônio, não é Deus não. Então a gente tem que corrigir. Eu já perdi membros na igreja, membros dizimistas, grande por causa disso, né? Porque não queria, eu vou fazer a tatuagem, não, se fizer não canta, aí é que dá o detalhe. Quiser ficar na igreja, fica, mas de ter algum cargo, alguma coisa dentro da igreja, jamais. Por quê? Agora, se a pessoa já tinha a tatuagem, antes é outra coisa. Ele já quis se libertar e Deus está aceitando daquela forma. Mas, depois de limpo, vai se sujar. A Bíblia diz que aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. O que é sujo, suja-se mais ainda. É assim que é a palavra de Deus. Então, a gente tem que preservar essas coisas. Por causa disso é que Jó era diferente. Jó era uma pessoa que ele era íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Então, é um dos passos especiais para que nós possamos nos aproximar de Deus a cada dia. Então, é muito importante isso, porque Deus é fiel, Deus é Senhor e Deus é tudo em nossa vida. Então, a gente tem que estar sempre preparado para que a gente não falhe na presença do Senhor. Eu vou estar orando, porque às vezes a gente passa o tempo e a gravação é só por meia hora, né? Mas vou estar orando por você agora para que Deus alcance onde quer que você esteja. Não importa qual é o país que você está, não. Importa que você acredite e Deus vai fazer a obra aonde você estiver. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Deus, eleva o meu coração até o trono da tua santidade,
para interceder, ó Deus, em favor de cada vida, cada alma, meu Deus, aonde quer que esteja, o país que quer que ela esteja, meu Deus, neste momento. Arranca, Senhor, todo o sofrimento, toda angústia, toda enfermidade, cura, meu Deus, traga a libertação na vida conjugal, sentimental, espiritual, a vida financeira, na enfermidade. Entra com providência e derruba por terra todo mal, derruba todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, inveja, obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, seja derrubada por terra em nome do Senhor Jesus. Realiza, Senhor, os sonhos, os projetos, os propósitos do coração dos teus filhos, abrindo porta de emprego, da prosperidade, porta da graça na vida do teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Qualquer país, qualquer lugar do mundo, ó Deus, alcança o teu povo agora que clama e precisa de ti, abençoando, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. É muito importante, irmão, você alcançar a Deus através da oração. Por quê? Quando a pessoa tem a possibilidade de receber uma oração com imposição de mãos, é muito bom, mas não é por isso que a pessoa não vai ser curada. Porque olha bem, Jesus, quando estava a caminho de Jerusalém, o Jairo foi ao encontro foi ao encontro de Jesus, e Jesus disse: a tua filha vive. Então, de repente, quando ele chegou em casa, ele sabia que hora a filha dele tinha sido curada. Porque Jesus não foi lá colocar as mãos, mas ele mandou uma palavra, que ele disse: diga uma só palavra ao meu servo e ele sarará, o servo de Jairo. Então, quer dizer, Deus opera à distância, basta que você crê. Naquele momento ele acreditou na palavra, o centurião acreditou na palavra de Jesus, e quando chegou em casa o servo dele estava curado. Quando é a necessidade de ir, então Jesus vai, como da filha de Jairo, Jesus foi até lá, e disse: menina, levanta, Talita, levanta. Talita quer dizer menina, levanta-te. Então ela levantou na hora que já estava morta, e Jesus ressuscitou. Então existe possibilidade de receber oração com o impositor de mão. Faça o maior sacrifício para alcançar isso. Porém, se não puder, Deus pode abençoar à distância. Eu tenho orado por pessoas através até do telefone, do celular, em várias partes do Brasil e do mundo, e Deus tem respondido. Então, nós temos pessoas na Holanda mesmo que mandam mensagem quase todas as semanas para a gente estar orando por eles. Então, que Deus abençoe a todos. A gente vai saber, seja agora um Jó na sua casa, na sua vida, na sua família. Se você for uma pessoa íntegra, temente a Deus e desvia do mal, você tem tudo para ser abençoado e alcançado por Deus. Porque não existe problema que Deus não possa resolver. Quando Jó aceitou tudo aquilo, Deus agora manda os povos abençoar a Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, arrancou as feridas, arrancou tudo, devolveu para Jó a porção dobrada, o dobro do que ele tinha antes. Se ele já era rico nos seus primeiros tempos de vida, no segundo tempo do estágio de Jó foi muito maior, muito mais maravilhoso. E ele teve, a única coisa que Deus não multiplicou na vida de Jó foi a família, foi os filhos. Ele devolveu os 11 filhos que ele tinha, 7 homens e 3 mulheres, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as moças mais bonitas que existia naquela região, naquele continente. Então, porque Deus mudou a vida de Jó. Será que Deus não pode mudar a tua? Eu provo para você que Deus não muda. Deus é ontem e hoje eternamente. Agora Ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história e escrever a partir de hoje uma nova história na sua vida. É muito importante a gente crer e buscar a Deus e perseverar. Às vezes a pessoa forma uma campanha e já quebra antes de chegar na metade, porque existe um detalhe. A campanha, nós formamos uma campanha, é um propósito que a gente faz de 7 dias, na presença de Deus ali, para Deus abençoar aquele propósito. Mas isso não significa que você vai ser curado ou liberto na hora, não, porque vai depender muito da sua fé, da sua confiança, da sua perseverança. Deus prova a nossa vida.
Então, às vezes, faz uma campanha hoje, ela vai funcionar daqui a um mês, um mais, até um ano, né? Mas que ela se cumpre. Eu recebi uma profecia uma vez da minha mãe na fé, da missionária Betânia, recebi uma palavra dela, e se cumpriu depois de 25 anos, mas se cumpriu. Deus fez isso com Abraão, se cumpriu. Então a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso, mas Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que nós pedimos. Lá no livro de Salmos 37, verso 4, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é que o seu coração deseja hoje, agora, nesse momento? Entra na presença de Deus, busca o Senhor e Ele te responderá, né? Agradeço a presença de todas as pessoas que estão ouvindo e participando dessa transmissão. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, em todo o tempo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus.